pode... Meu Deus. Mais um vídeo se iniciando, podcast John Mike na área. E hoje temos assuntos polêmicos aqui, mas estamos com uma pessoa muito especial. Um cara tremendamente sensacional, um cara que marcou muito minha vida, principalmente em missões, né? É um cara que eu admiro demais e vai falar sobre temas polêmicos: masturbação, imoralidade sexual, pornografia. Se por um acaso você é preso em algumas dessas áreas, saiba as soluções para que você possa ter uma vida abençoada, né, caminhando com Cristo. Tem que assistir até o final desse vídeo, né? Então, agora eu queria apresentar, né, o nosso convidado especial, Rafael. Fala mais, quem é o Rafael? Obrigado, John. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Glória a Deus. Cumprimento a todos aí que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Rafael é filho de Deus. Rafael Desorze, ele é casado com a mulher mais linda dessa terra. Sou presenteado com os 2 melhores filhos dessa terra, né? A Laura e o Levi, uma princesa de 8 anos e um meninão de 4. Inclusive, eu queria mandar um abraço, se em algum momento eles estiverem assistindo. Quero dizer, meu amor, eu amo você. Laurinha, também te amo, minha princesa. E meu meninão Levi, te amo. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. E além de ser pai, de ser esposo, de ser filho de Deus, eu também sou evangelista. Evangelista na Casa dos Filhos, né? Onde nós congregamos juntos. Um local de muito amor, de pertencimento. Um local que impulsionou meu ministério. Além disso, eu também sou consultor empresarial. Sou formado em administração de empresas. Sim. Sou pós-graduado. Atualmente estou fazendo pós-graduação em teologia. E trabalho também com assessoria financeira, né? Então eu ajudo as pessoas a fazerem o dinheiro trabalhar para elas. Pô, isso é bom, hein? Então o Rafael, de uma forma bem resumida, é apaixonado por Jesus, é apaixonado por almas, por vidas, amo conversar, conhecer gente nova, Que legal. amo dar risada. E é isso Não, aí. isso é de lei, né? Glória a Deus. Cara, eu queria falar que tu tá diferenciado hoje, né? Com essa caneca da Amora Atelier Thai, sensacional, né? Patrocinadora do canal Amora Atelier Thai, que vem trazendo canecas personalizadas com nossos convidados especiais aqui da E eu noite. percebi que essa caneca aqui, acho que é a mais bonita que ela já fez. Essa foi boa, cara. E eu queria falar um pouco sobre os patrocinadores também, né? Top. Os patrocinadores que vêm ajudando e apoiando o canal a crescer. Temos assessoria no Paraguai, né, com o Júlio. Então, você que está querendo ir morar no Paraguai ou alugar uma casa, emprego, assessoria completa com o Júlio no Paraguai, né? Também temos o Vini, que é nossa agência de viagens. Olha. Temos uma agência de viagem. Você missionário está precisando, né, viajar de ônibus, avião, né, ou está fazendo alguma imersão, você pode adquirir, né, com o Vini. Então tá tudo na descrição desse vídeo. Aula de espanhol também temos com a Fran Thierry. E para finalizar, nossos patrocinadores, né, o patrocinador que fez tudo isso acontecer, né? Agora estamos com as nossas pinturas da Tayene, né? Uau. Sensacional, lá da igreja. E não tem como eu deixar de agradecer a The Word, que fez tudo acontecer, né? Que abençoou a gente com muita coisa aqui. E glória a Deus pela vida da The Word. Também são camisetas cristãs, né? Eles fazem... eu não estou com ela ali. Mas está na descrição. Mas está na descrição desse vídeo, né?
Cara, esse podcast vai ser bom, velho. Tô até chorando. A gente já tava dando muita risada aqui nos bastidores já. Ai, cara, muito bom. Ai, ai. Vamos lá. Toma uma água. Rafael Desorzi. É uma honra te ter aqui, né? E eu fiquei sabendo que tu veio de São Paulo pra cá, né? Vim, Eu queria cara. Como que foi essa transição, né, de São Paulo pra cá, conhecendo a igreja, a Casa dos Filhos também? Eu queria que tu contasse um pouco pra gente, cara. Tô ansioso. Sei um pouco da tua história, né, mas é muito edificante, né? Glória a Deus. Quando você fala, então, queria que tu contasse um pouco pra gente. Amém. Glória a Deus, John. John, é muito bom estar sempre contigo, cara. Eu dou risada assim porque o John é uma pessoa sensacional, sabe? Quem conhece o John pessoalmente sabe, é um cara super humilde, um cara super gente boa. É um cara que, assim, não tem palavras. Você se sente bem do lado. Sabe aquela pessoa que não fala mal de ninguém, que não vem trazer problema, é humilde. Claro, se tiver precisando de ajuda, ele vem pedir, mas com humildade e tá sempre à disposição para ajudar todo mundo. É um cara que tem um baita ombro para ouvir aí muita gente. Líder de célula aí que tá fazendo um trabalho maravilhoso, gente. Amém. Glória a Deus, você que já segue o John, tá de parabéns. E você que não segue, ó, começa a seguir ele lá. Um cara aí que tem um chamado maravilhoso também. É sempre uma troca, viu, John? Muito gostoso também estar contigo, cara. Amém. Então vamos lá. São Paulo, eu sou de São Paulo, capital, né? Eu já conheço Jesus desde 2008. Foi quando foi o início do processo da minha conversão. E eu já estava casado. A minha princesinha já tinha 2 anos e meio para 3 anos, a Laura. E eu e minha esposa estávamos construindo no interior de São Paulo. A gente já tinha decidido, Deus já tinha falado pra gente que a gente ia sair da capital. E eu tava querendo me aposentar mais cedo, né? Tinha recém perdido a minha sogra antes da minha filha nascer. Minha sogra faleceu muito nova de câncer, a mãe da Aline. E aí nisso eu percebi que eu trabalhava na época já como administrador de obra, construção civil. Eu trabalhei, me dediquei muito a uma empresa. E eu percebi que no final das contas a gente parece que é só número, né? Sim. A gente se dedica e o tempo não volta. E quando a minha sogra faleceu, eu percebi que eu fiquei muito tempo distante, que eu trabalhava em outra cidade, eu ia e voltava. Eu falei, eu preciso recuperar esse tempo perdido agora, né? Eu quero curtir minha família, quero curtir o máximo possível. Então eu meio que estava tentando me aposentar com 20... Na época eu tinha uns 28 anos de idade, mais ou menos. Aí nisso eu estava indo para o interior de São Paulo. Já tinha dado aula, dei aula por 2 anos, né, numa favela lá em São Paulo, foi muito edificante. Deu para fazer muito trabalho evangelístico, missionário, Que legal. maravilhoso, assim. Pessoas foram curadas. Eu consegui ali alcançar ou tocar de alguma forma em mais de 1.000 pessoas nesses 2 anos que eu estive lá. E fiz visita nas casas, nos barracos, para orar por vidas. Preguei em algumas igrejas ali. Foi maravilhoso o tempo que a gente esteve lá. Além de trocar toda a experiência com os alunos. Sim. E aí, enfim, deu tempo, Deus me tirou de lá. E aí Deus me visitou quando eu estava já terminando de construir minha casa no interior. Ele falou assim, larga tudo. Eu quero que você sacrifique o teu Isaac e vai para Jaraguá do Sul. Falei, quê? Longe da família, longe da minha igreja que eu ia era em São Paulo. Aham. Falei, como assim? Falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Sim. Cara, imagina, o teu sonho que você está construindo está quase pronto. Do nada você vem esse pensamento. Às vezes a gente quer até repreender, né? Quando é coisa boa, a gente quer aceitar, Sim, né? Mas quando a coisa não parece boa. Mas veio uma paz. Daí eu falei, amém. Veio de novo o Espírito Santo falando comigo. Eu falei, tá bom, vou conversar com a Aline, né? Falei, amor, ela estava grávida do Levi, início da gravidez. Teve descolamento de placenta, estava quase perdendo o Levi. Meu Deus. Eu estava desempregado na época. A gente estava construindo, mas nesse momento de transição eu estava fazendo Uber em São Paulo. E aí Deus falou que já tinha confirmado no meu coração. Eu falei com a Aline e ela falou, não, de jeito nenhum. A gente não vai. A gente não pode ser responsável, tô quase perdendo o Levi e tal. Falei, amém, meu amor, do mesmo jeito que Deus falou comigo, ele vai falar contigo.
E quando ele falar contigo, a gente vai entender que é o tempo. Sim. Amém, amém. Continuei trabalhando e tal. E aí um dia antes de sair de casa, eu orei em pensamento. Aquela oração onisciente, que é onde só Deus ouve, né? Você não usa a sua boca. Sim. Através do seu pensamento, você pensa a oração. E eu orei bem assim, eu falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo e que tá chegando esse tempo, usa um muçulmano, eu nunca tinha conhecido nenhum muçulmano, para entrar dentro do meu Uber. Louco. E que ele seja cheio da grana e queira investir na minha construtora. Como eu trabalhava construção, já estava construindo minha casa no interior, eu ia continuar a construção em Jaraguá do Sul, que seria uma das formas de renda e sinal de Deus para eu vir para cá. Sim. E prover também um emprego, também orei pro Senhor, né? Mas não nessa oração específica, essa oração foi do muçulmano. Cara, naquele dia, tu acredita que eu saí de casa para trabalhar? A terceira pessoa que entra no meu carro não senta no banco de trás, senta no banco da frente. Já é estranho isso, né, no Uber. Aí ele até teve que pôr o banco um pouco mais, para recuar o banco. E aí ele entrou com sotaque. Opa, boa tarde e tal. Daí eu percebi aquele sotaque. Daí ele, você só trabalhar com Uber? Daí eu falei, não, eu trabalhar com construção também. Que bom, construção ser bom para investir, né? Daí eu falei, opa. Ele falou, acabei de chegar do Líbano, minha família mora lá, e eu tenho 10 lojas no Brás, aqui no Brasil, só que eu percebo que por conta da internet está caindo o movimento, e já me falaram que é bom investir em construção no Brasil. É verdade? Ser verdade isso? Daí eu falei, é verdade sim. Eu falei, bom mesmo? Construção em qualquer lugar do Brasil, mas melhor ainda é na cidade mais segura do Brasil. Já ouviu falar em Jaraguá do Sul? Aí ele falou, não, mas é bom. Eu falei, pode dar uma pesquisada. Ele falou, me passar teu contato. Aí pegou meu contato, deixei ele no local de destino. Eu falei, ele nunca mais vai entrar em contato. No mesmo dia já entrou em contato comigo, toda semana. E aí? Eu falei, em janeiro do outro ano eu vou pra lá, porque aí eu vou espiar a terra, pra ter certeza que é lá mesmo que a gente vai construir. Mas 300 mil dá? Eu falei, não, dá e sobra. Na época, o que eu queria era 200 mil para investimento, né? Que eu ia ter a metade e a outra metade a pessoa investiria. E aí nisso, o cara ficou toda semana falando comigo. Acredita? E aí Deus falou que era para eu vir para cá porque tinha a obra dele para fazer aqui, não lá. O meu ciclo lá já tinha encerrado e era para eu fazer aqui. E aí eu cheguei aqui, ele falou, tem uma igreja pequena, onde você vai cumprir o seu propósito. Falei, amém. Aí eu comecei a visitar várias igrejas aqui em Jaraguá. E nenhuma igreja era pequena ou nova, era tudo já estruturado, tinha bastante gente. Eu falava, não tem sentido Deus tirar um rapaz como eu, um pequeno evangelista, o menino atrás das malhadas, para trazer para ajudar uma igreja grande. Não tem sentido. E o Espírito Santo falava, é uma igreja pequena. Até que um dia, o Jonas, sabe o Jonas? Nosso meninão. Quando eu cheguei na igreja, ele era o Dimas. É verdade, o Dimas, é verdade. Aí, cara, o Dimas. Aí um dia ele se acidentou de bike, cara. Eu lembro. Tu lembra? Bateu a cabeça e tudo. E ele até perdeu a memória, cara, na hora. Perdeu a memória. Daí... Meu Deus. Aí... Era Dimas, virou Jonas. Não, cara, mas foi... meu Deus, foi forte. Ele esqueceu quem ele era. Cara, e ele lembrou o caminho da casa do Lucas, cara. O Luquinhas era o GC na casa dele na época. Eu brinco com ele até hoje do Dimas, né? O David chamava ele de Dimas, né? Eu falei, cara, agora tu é Jonas. Sim. Então, aí o GC da época, a célula do David, o Jonas era da mesma célula que ele, estavam no Arthur Miller, no parque. Quando que em São Paulo eu vou à noite num parque? Com uma criança pequena e uma grávida? Não, jamais, né? Enfim, e aí quando eu me mudei pra cá, né, Deus deu várias confirmações, não só essa do muçulmano, mas essa foi a mais forte. E aí quando eu me mudei pra cá, a Laura não queria dormir, ela não tava sem sono, era 11 horas da noite, uma sexta-feira, eu acho. Eu falei, amor, vamos fazer uma coisa que em São Paulo não daria pra fazer? Ela, o quê? Vamos no parque levar ela pra brincar? Vamos, fomos no Arthur Miller. Meu Deus. Quem que tava lá? O Jonas tava aprendendo a andar de patins com o Lucas e acho que com a Ana Carolina. E aí nisso,
A Ana Carolina, inclusive, tinha uma filhinha pequena da mesma idade que a Laura. Então começou a conversar com a minha esposa. E o Jonas quase caindo de patins, eu segurei ele pra ele não cair. Eu tava com a camiseta do Palmeiras. Dali porco. E ele também é palmeirense. Dele, cara, e aí o nosso Palmeiras como é que tá? Daí eu falei, cara, eu não sei. Eu sou palmeirense, mas eu não acompanho nada. Camisa. Aí tal, começamos a trocar ideia, daí eu falei que Deus abençoe, né? Alguma coisa assim. Aí ele falou, tu é evangélico? Daí eu falei, não, eu sou cristão. Aí ele, mas você já vai em alguma igreja? Eu falei, tô procurando. Ele, vai fazer uma visita na nossa. Daí eu falei, onde fica? Daí ele falou, em Xereder. Daí eu falei, saúde. Porque pra quem não é daqui, cara, os bairros... Não. Eu falei, acabei de aprender o bairro Chernevsk. Agora você veio falar Xereder. Eu falei, é um bairro de Jaraguá? Ele falou, não, é outra cidade. Aí eu falei, não, esquece. Porque pra Paulista, quando você fala outra cidade, é longe. Sim. Mas Xereder é um bairro de Jaraguá, né? Sim. Convenhamos. Como se fosse, né? Por mais que é uma outra cidade, é tudo junto ali, né? Aí ele falou, eu falei, não, Deus mandou pra Jaraguá do Sul. Ele falou, mas a gente tem uma célula aqui em Jaraguá. Faz uma visita. Eu falei, beleza, a célula eu vou. Cara, quando eu entrei na célula, só gente recém-convertida, muito igual aos jovens que eu trabalhava lá em São Paulo. Ex-drogado, sabe? Situações muito parecidas, sociais. E aí eu me apresentei no dia, o visitante chega na célula, todo mundo quer conhecer ele, né? E aí na hora eu me apresentei e tal, a gente começou a conversar, eu só sei que terminou a célula, vários deles vieram pedir perguntas sobre a Bíblia pra mim. Eu falei, eu que sou visitante, estavam perguntando pra mim, né? Porque era tudo recém-convertido, a maioria deles. E eu falei, uau, com exceção do David, o restante tinha ainda acabado de se converter praticamente. E aí, na hora que eu entrei no carro, a Aline entrou no carro, a gente olhou um pro outro e falou, vamos conhecer essa igreja que eu acho que é aí. Amém, vamos pra essa tal de Xereder, né? Cara, a gente chegou em Xereder, já tinha uma unção lá no estacionamento. Música tudo desafinado, mas estava uma unção. Mas, cara, uma presença, você lembra como é que era lá, né? A gente subiu aquela escadinha, cara, arrepiado da cabeça aos pés. A gente sentiu uma unção de amor. Cara, a gente entrou naquela igreja. A Karina, que tava na recepção, e o Luel. E aí a gente entrou, cara. E Luel aí... com aquele cabelão lá. Com o cabelão que é igual a peruca que tem hoje. Não, já é o segundo episódio do podcast que fala do cabelo do Luel. Sério? Nossa, não, então... O Fábio também. Precisa pôr uma foto. Põe uma foto aí do Luel. Não, tem que pôr uma foto, cara, do Luel. Não, vou ter que trazer o Luel aqui, cara. Aí fala pra ele trazer a peruca do Boas-Vindas, que é bem igual o cabelo dele. Aí ele, qualquer coisa, começa o podcast com a peruca. Com a peruca, meu. Antes e depois. Glória a Deus. Cara, aí o que aconteceu? Deus começou a falar comigo, mas não através da vida do pastor. Deus não deixava eu ouvir o pastor Murilo falar. Falou assim, esse aí é o seu pastor. Eu falei, como assim esse aí é o meu pastor? Essa é a igreja, foi pra cá que eu te mandei. Eu falei, não, Deus, nem conheço ele, não conheço a igreja, acabei de chegar aqui, deixa eu ouvir a palavra. E Deus não parava de falar comigo. Você vai conversar com ele hoje. Eu falei, não, como eu vou chegar hoje? Vai falar tudo que eu fiz. Todo o testemunho, vários detalhes. Eu falei, não. Eu falei, tá bom, Deus, já que o Senhor quer, tudo em pensamento, né? Sim. Eu falei, já que o Senhor quer que eu fale hoje, então dá um sinal. Quando eu falei isso, o pastor parou de pregar na hora. Pastor Murilo. Eu não sei se tu tava nesse culto. O pastor Murilo parou na hora, começou, peraí, gente, o Espírito Santo tá pedindo pra eu fazer um negócio. Ele começou a tirar o relógio dele. Daí ele tirou o relógio e falou, ei, você aí, nem te conheço, deve ser sua primeira vez aqui, mas o Espírito Santo tá falando que é um novo tempo na tua vida. Meu Deus. Vem buscar esse relógio que é teu. E ele me deu o relógio, cara. Na hora. Aí eu peguei o relógio, já voltei cabeça baixa pra Deus, né? Falei, tá bom, já entendi. Terminou o culto, aí eu chamei o pastor pra conversar, a gente ficou umas 2 horas conversando, eu chorei, ele chorou. Muitas coincidências, Deus me revelou coisa, revelou pra ele e tal. Daí ele virou e falou assim, ó, eu acho tudo isso muito lindo, mas eu ainda não te conheço. E você ainda não me conhece, a gente precisa ter tempo de mesa. Eu falei, não tem problema. Deus já confirmou que aqui é o lugar que eu vou cumprir o meu chamado e meu propósito. Se for para eu lavar um banheiro, é o que eu vou fazer, mas eu tô aqui para te ajudar a servir o reino de Deus. E, cara, dali começou. E eu achava que eu vinha para ajudar a casa dos filhos. Onde, na verdade, cara, foi uma troca, né? Não dá para falar, o reino de Deus é sempre uma troca. Mas eu tenho certeza que eu fui muito mais trabalhado na minha maturidade, trabalhado em ensino, trabalhado na minha identidade, cara. Muito mais do que eu vim
me doar, eu recebi, cara. Sim. Foi maravilhoso. E aí, depois de uns 2 anos de ministério, mais ou menos, 2 para 3 anos, 2 anos e pouco, eu fui reconhecido como evangelista na Casa dos Filhos também, né? Primeira vez eu fui ungido em 2014 em São Paulo, e aí derramou o óleo novamente em 2021 na Casa dos Filhos. Cara, eu realmente acho, cara, muito lindo assim a parada. Quando a gente tem uma fé em Deus, parece, né? Cara, muitas das vezes a gente duvida de Deus, né? A gente duvida, é forte isso, né? Mas muitas vezes a gente estando na igreja, a gente vivendo, parece aquelas pessoas do deserto. Deus faz, passa um dia, a gente acaba duvidando. Sim. E quando a gente tem a convicção que Jesus vai fazer algo muito forte, queria relatar um testemunho muito rápido aqui. Eu tava eu queria muito para a Conferência dos Homens, né, que vai ter ali, né, Uau. no encontro, né? E eu não tinha o dinheiro, né? Não tinha o dinheiro e eu precisava de um cartão. Eu não uso cartão por uma regulagem financeira minha. Uhum. Prefiro não ter. E o único pagamento que tem é no cartão. E eu não conseguia o cartão com ninguém. E chegou, né, o pastor e falou: "Cara, pede o cartão para essa pessoa". Daí eu falei: "Amém", né? Mas eu não queria pedir. Eu não ia pedir. Mas antes disso eu falei, eu já estava tentando negociar com ele, eu falei: "Cara, Deus vai prover. Se nada dá certo, eu sei que ele vai prover". Falei bem assim no áudio, com muita convicção. Chegou essa semana, hoje no fato, né? Cara, eu lembrei que eu tinha o PIS, Ó. nem sabia se eu tinha ou não, né? Fui dar uma olhada, cara, tinha o valor lá. Aí eu precisava pagar uma conta com R$ 100 e 230 era o valor do do encontro. encontro. Cara, certinho os dois. Uau. Aí eu falei: "Cara, eu sabia que Deus ia prover". Daí já mandei o testemunho, mas Uau. é muito interessante quando a gente Aleluia. tem a convicção, né? Sim. E Não, impressionante. Aconteceu algo parecido ontem na festa das cores. Eu ia voar de balão, né? Ontem a gente teve balão. Você já foi numa igreja que no pátio da igreja vem um pastor que você tem direito a subir no balão e fazer um voo cativo? Essas coisas é coisa de louco, né? Mas na Casa dos Filhos a gente meu Deus. vive coisas, experiências que a gente nunca imaginou que ia viver na vida, né? E eu tava na fila, aí chegou um irmão, e aí ele falou: não sei se eu vou. Ele falou: eu vou lá, então eu vou comprar e já volto. Aí ele falou: então eu vou ser o último da fila. O meu filho, acho que falou pra ele, o Levi tá no meu colo: e você vai ser o último. Daí eu falei: filho, mas os últimos serão os primeiros. Meu Deus. Quando eu falei isso, cara, do nada, a pessoa que ia ser a próxima tava sozinha e não podia subir sozinho no balão, tinha que ter no mínimo 2. E esse irmão, ele também tava sozinho. Do nada, cara, naquele momento, ele olhou pra mim e falaram assim: você tá sozinho? Vem agora você então em primeiro aqui, porque senão não vai poder subir o balão. Ele passou na frente de todo mundo e falou: eu preciso pagar. Ele falou: não, vai primeiro e depois você paga. Porque senão não vai dar tempo, né? Cara, ele subiu, ele voltou e falou: cara, tu é profeta. Ele falou: cara, você acabou de declarar, eu terminei de falar, os últimos serão os primeiros. Na hora, ele... Cara, que forte. Cara, nem eu acreditei naquilo, porque eu só declarei a palavra. Sim. Não fui eu, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, cara. Muito forte. É lindo. Meu Deus. É lindo demais. E, cara... Isso me lembrou outro testemunho. Pior que me lembrou, mas eu vou contar aqui. A gente vai ficar só nos testemunhos. Só nos testemunhos. E que lindo que foi o evangelismo que a gente fez esse mês, né, cara? No dia 8. Cara, muito bom. Nossa, Meu cara. Deus. Uma das coisas que eu amadureci, vivi, fui transformado no ministério evangelístico é um ministério mais intencional, né? Eu fiz um treinamento na Cefam de 7 dias com evangelistas de todos os lugares do mundo, né? Tinha evangelistas dos Estados Unidos, da Austrália, da Alemanha, da Inglaterra, enfim, Costa Rica, de vários lugares. E eles vieram dar esse curso junto com alguns evangelistas brasileiros também. Cara, foi assim, o ensino e a profundidade mais forte que eu já tive referente a evangelismo. E eu tive, além de ter uma ativação no fogo,
eu tive um conhecimento intencional do evangelismo da colheita. E aí eu consegui aplicar isso na Casa dos Filhos esse ano, né? Tudo isso eu fui abençoado pelo pastor Murilo, né? Então, meu pastor, quando eu falei assim, ó, o que que o senhor acha? O que que você acha de eu fazer esse curso? Ele falou, meu filhão, tu vá e vença, né? Se você puder, vai que eu tô abençoando. E depois você vai voltar e vai trazer isso e vai incendiar a igreja. E ele me deu uma liberdade, algo cada vez melhor, com mais abertura para eu falar do que é ser evangelista, de como evangelizar. E a gente teve um curso esse ano, Sim. né? Durou 8 aulas, se não me falha a memória agora. Foram 2 meses, mais ou menos, de curso. E aí a gente formou uma turma de quase 50 pessoas. E aí a gente teve 2 experiências. Uma que era a formatura do curso, né? Onde em 1h15 a gente colheu 32 ou 38 almas para Jesus. E agora a gente teve no sábado ali um evento maravilhoso. Cara, sensacional. Tinha o quê? Tinha música, banda ao vivo, 4, 5 horas a banda tocando, dança, tinha gente de palhaço fazendo malabares, fazendo um monte de coisa artística sensacional. Tinha teatro. Teve irmão de Jesus, vestido de Jesus, que abraçou as pessoas. Tinha uma mesa de ceia para a população tomar ceia. Você já imaginou você sentar à mesa da ceia com Jesus? Tinha um Jesus ali, as pessoas tomavam ceia. Abraço grátis. Teve tanta coisa maravilhosa, aconselhamento ali. E nada com nome de cristianismo ou de igreja, né? Foi um evento totalmente para a população, um evento cultural, a gente chamou, né? E, cara, nesse evento, em 4 ou 5 horas de evento, a gente conseguiu colher 92 almas que aceitaram Jesus como Salvador ou que se reconciliaram com ele, cara. Fora que aproximadamente 500 pessoas foram impactadas pelo movimento. Sim. Cara, foi maravilhoso. E deixa eu te perguntar, sempre quando acontece algo assim que vai estremecer tudo, né? Acontece retaliação, eu acho que a melhor ataque ou retaliação no mundo espiritual, né? A gente que acredita, porque assim, cara, muita gente com dor de cabeça, eu tava mal, né? Teve gente que bateu o carro, né? Sim, um dia antes teve acidente de carro, quebrou o carro do pastor também. Sim. Criança vomitando, muita. Eu não chamo de retaliação, né? Eu chamo de guerra. É guerra. E quanto mais... Pensa, o evangelista, quem tá fazendo evangelismo, é a linha de frente de guerra. Sim. É aquele que tá indo mais longe, é aquele que tá literalmente invadindo o Hades, invadindo o inferno, metendo o pé... Aparece na câmera aí. Não, metendo o pé mesmo, cara. Chutou minha garrafa de água aqui, ó. Olha, isso aqui é a Coca-Cola saudável. Olha, ó. Coca saudável é essa. É a embalagem da Coca, mas é água dentro. Cara, essa Coca-Cola é saudável. Essa é patrocinadora do canal. Coca-Cola saudável. Sem cor, sem cheiro. Essa Coca é boa. Cara. Mas enfim, cara, então eu meti o pé mesmo na... E a gente mete o pé assim no portão do inferno, é isso aí, cara. Então é por isso que acontece, cara. É natural, as guerras, elas vêm e é isso, cara. Cara, esse mês é o melhor podcast, cara. Meu, você assistiu umas 10 minutos. Só pra dar risada, cara. Muito bom. Ai, bora lá. E pena que esse não dá de virar figurinha, né? Que nem do pastor. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tadinho. Não, mas foi muito bom. Não, foi muito bom. Muito bom. Eu queria que tu falasse sobre o chamado, como tu descobriu o chamado evangelístico, né? Cara, o chamado é engraçado, né? Eu percebo que não são todas as pessoas que têm o chamado ministerial. Né? Tem aquele que vai ser muito bem sucedido na sua profissão e vai financiar a obra do Senhor. Sim. Tem aquele que vai ter um chamado missionário, mas não necessariamente ministerial. Às vezes ele tem um chamado missionário sendo médico.
e Sim. indo salvar vidas através da Sim, medicina, sim. né? Então, assim, eu costumo dizer, todo evangelista é missionário, mas nem todo missionário é evangelista. Aham. Entendeu? Sim. O missionário é quem faz missão. Então, todo Aham. mundo que faz missão, seja através servindo, lavando um banheiro, né? Servindo uma comida, sendo um médico, um enfermeiro, enfim, qualquer tipo de trabalho que está de alguma forma colaborando em servir em amor, né, o próximo, não Uhum. deixa de ser missionário, né? Sim. Agora, o evangelista é aquele que vai anunciar as boas novas, né? Uhum. Então, todo mundo que está envolvido com o ministério, logo que ele tem um encontro com Deus, é um encontro tão forte que a chama que no teu coração parece que você encontrou o motivo pelo qual você foi criado. Meu Deus. Meu Deus, que forte, cara. Cara, quando eu tive um encontro com Deus a primeira vez que foi no meu quarto, que veio uma alegria do Senhor, eu falei, uau, eu nasci para isso. Sim. Eu nasci para ser apaixonado por Jesus, cara. Aham. E assim, um evangelista, um ministro, um pastor, um profeta, um mestre, um apóstolo, um missionário, um diácono, enfim, as pessoas que nasceram para viver a obra, Uhum. eu acho que, pelo menos comigo foi assim, eu acredito que todos são assim, quando tem um primeiro encontro, um verdadeiro encontro com Cristo, cara, ele não consegue retroceder jamais. Não existe dúvida. Eu nunca na minha vida, desde que eu me converti, nunca veio nem dúvida ou desconfiança na minha mente de desistir de Jesus. Sim. Isso nunca foi uma opção de voltar Sim, para o sim, mundo, sabe? sim, Nunca existiu isso em mim. Nunca. sim. Então, cara, e logo no início eu já comecei. Eu ia num culto e parecia que eu já usava a palavra que eu recebi no culto para evangelizar as pessoas que eu conhecia. Entendeu? Então é um negócio que já é natural. Você quer falar do amor de Deus que você está recebendo. É que nem vendedor, sabe? Aham. Ou que nem quando você tem uma experiência maravilhosa. Sim. Você foi no cinema assistir o melhor filme da sua vida. Aham. Você fala, uau! Meus amigos precisam assistir isso. Você não quer contar para o maior número de pessoas que você conhece que o filme é bom e você não quer recomendar? Agora imagina se você tivesse descoberto a cura da AIDS, Aham. do câncer, de qualquer doença, ou na época da pandemia, nem sei se pode falar isso. Da época do. Porque pandemia às vezes trava, né? Não sei. Foi mal. Pode. Já falei. Falei de novo, pandemia. Sim, tá aí, acabou. Mas naquela época, né? Naquela época. Cara, imagina se alguém falasse assim: ó, eu achei a cura, é de graça e é acessível a todos. Meu Deus. Agora, Jesus ainda é muito mais que isso, porque ele não é só a cura para a doença, ele é a cura para a alma, é a cura para o espírito, Sim. é a cura para o seu sofrimento, para isso que você está passando agora, para os seus vícios, para as suas dificuldades. É a cura que vai encher o vazio que está dentro do teu peito. É a cura que vem transformando aquilo que parece que não tem mais chance, que não tem mais saída. Às vezes você se sente no fundo do poço, num quarto fechado, sem porta, sem janela. Deus vai criar uma porta, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele quer te resgatar das trevas e trazer para a luz em nome de Jesus. Amém. Amém? Então foi assim, cara. Cara, hoje eu tava fazendo meu devocional e eu tava vendo a história de Paulo, né? Eu tô em Atos Top. e tava falando sobre. Chegou uma hora que perguntaram pra ele, cara, tu vai ser preso? Se tu ir pra lá, tu vai ser preso. Ele falou assim, cara, pra mim, se morrer, não foi na parte que ele fala, né? Se morrer é lucro, né? Uhum. Mas ele falou, cara, pra mim eu dou a minha vida. Então, é o que tu falou, né? Cara, se a gente entende realmente o evangelho, cara, naquela época eles davam a vida realmente por aquilo. É você acreditar em Jesus dando a sua vida, né? Sim. Muitas das vezes hoje a gente talvez nem daria a nossa vida, né? Olha, cara, eu vivo com a Com certeza a que eu certeza daria. de sim. Mas é fácil falar, É né? fácil falar, é. E, cara, a convicção, né? Então eu vejo como o confronto que eles tiveram, né? Então quando a gente choca com Jesus, cara, a gente acaba tendo essa convicção, né? Sim. Cara, eu quero morrer vivendo isso.
Eu fui criado para isso. Foi pra isso que eu nasci, Foi cara. para isso que eu nasci, foi para esse propósito. E eu vou morrer falando do amor de Jesus. Sim, Cara, é forte. é. É Cara, olha forte. que loucura. Meus pais, eles não eram cristãos, né, conhecedores da palavra. Foram católicos, foram espíritas, foram em diversas denominações. Mas eles colocaram o meu nome. Aham. Meu nome não é só Rafael Desorzi. Rafael é meu primeiro nome, Desorzi é meu sobrenome italiano. Mas o meu nome completo é Rafael Nasci Shalom Desorzi. Ô, louco. E Nasci Shalom é em hebraico e significa príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Sim. Então eu não vim de um berço cristão, Aham. por mais que existia uma fé de sincretismo, né? Uhum. Onde existe parte de acreditar em Cristo e tal, mas não 100% como único Salvador. Mas, cara, o meu nome é Rafael. Em hebraico, Rafael é curado por Deus. Então, é curado pelo príncipe da paz. Meu Deus. Então, que é Deus, né? Então, assim, a gente vê que sem a gente perceber, a gente já é profeticamente separado, né? Então, assim, eu tenho certeza e convicção que, que Deus ele nos chama antes da fundação do mundo, antes da gente estar no ventre da nossa mãe, ele já nos ama. Então, quando eu tive um encontro, realmente, eu nasci para isso, é maior do que eu. Aham. Isso foi para isso que eu vim, foi para cooperar com uma obra muito maior do que eu. Sim. Já faltando os 20 últimos minutos. Eita glória. Estamos com o tempo corrido, né? É... Cara, você é um cara casado, né? E eu queria que tu contasse um pouco sobre, né, o teu relacionamento, ainda mais para nós solteiros que estamos, né, em busca, né? Em busca não, né? É, em- querendo encontrar a nossa esposa, né? Glória a Deus. Principalmente no mesmo propósito, né? E a tua vida ensina muito, né? Eu conheço um pouco da tua história, eu acho, cara, sensacional a tua história, né? Queria que tu contasse um pouco. Glória a Deus. Cara, antes de eu me converter, tinha tido já relacionamentos. Aí quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu conheci Jesus. Eu sofri muito num relacionamento anterior, por 3 anos. Não por 3 anos, 3 anos foram bons, mas eu sofri o término, né? Uhum. E eu fiz a outra pessoa sofrer muito. E aí eu falei, Senhor, agora que eu te conheço, eu não quero mais escolher a pessoa para mim. Eu quero que o Senhor escolha que a próxima mulher que colocar os lábios nos meus vai ser a mãe dos meus filhos e a minha esposa. E pronto, e descansei. E cara, como eu disse, eu fui fazer a obra, né? Sim. Então eu fazia a obra na faculdade, fazia a obra. Eu tinha um grupo de oração na faculdade, eu tinha grupo de oração escondido no trabalho e fazia evangelismo nas ruas, no cemitério, de madrugada, de sexta-feira, de sábado. De domingo a gente ia pra igreja, isso tudo com o pessoal lá em São Paulo. Então eu não tinha tempo. Eu queria viver Jesus, cara. Eu não tava nem aí se eu ia namorar ou não. Minha oração era assim: Senhor, se for da tua vontade, me faz eunuco. Até que um dia eu fui conversar com meu pastor. Ele falou: Você sabe o que quer dizer eunuco? Eu falei: Não. Ele falou: Eunuco, ó. Eu falei: Não, 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 eunuco não, então. Então eu orava. Falei: Senhor, se for da tua vontade, me dá o dom de celibato, né? Aham. Mas se você quiser, me apresenta alguém e tal. Orava assim, tranquilo. Até que um dia eu comecei a ficar carente. Depois de quase 4 anos esperando, 3 anos e meio por aí, esperando no Senhor. Aí veio uma carência, uma vontade, mas não era uma carência de ter alguém para namorar. Era uma carência de compartilhar a vida para o resto da minha vida. Era de compartilhar o mesmo propósito, de viver e poder compartilhar esse chamado. Sabe, quando você viu uma vida sendo transformada, restaurada, e você olhar para uma esposa e falar, fomos nós que construímos Meu isso Deus. juntos. Meu Deus. Sabe, a Aham. alegria de viver o chamado de Deus nessa terra. Sim. E aí eu falei, ué, mas eu sempre orei daquele jeito. Eu fui conversar com o meu pastor na época, o pastor Daniel, lá em São Paulo, uma bênção. E aí nisso, o que aconteceu? Cara, eu fui impulsionado a falar com ele. Ele falou assim, meu filho,
você tem que parar de orar desse jeito. Eu falei, como que eu oro? Ele falou, ora para Deus enviar uma parceira para você, uma namorada e uma esposa. Sim. Eu falei, é verdade, eu nunca orei pedindo. Uhum. Eu meio que deixar na mão de Deus, mas, cara, Sim, sim. que pai que quer fazer pelo filho? O pai, na verdade, quer saber o que o filho deseja para depois ajudar. Sim. Eu não quero colocar os meus desejos sobre o meu filho. Eu não quero que meu filho seja um mini Rafa. Eu quero que meu filho seja o Levi. Né? Eu não quero colocar as minhas frustrações, os meus desejos sobre o meu filho. Sim. Eu quero que o meu filho ele tenha as experiências dele debaixo dos mesmos princípios, Sim. debaixo dos mesmos valores, mas que ele tenha a identidade dele. Sim. E, cara, quando eu mudei a oração, foi impressionante. Eu comecei a pedir, Senhor, apresenta a mulher da qual eu estou aguardando. Eu tenho certeza que o Senhor já tem uma mulher para mim, mas apresenta essa mulher de Deus para mim. Não alguém para me fazer feliz, mas para que eu possa fazer ela mais feliz e ela possa me fazer mais feliz. Porque eu já sou feliz contigo, Jesus. E aí, cara, a oração era essa. Era, Senhor, me mostra alguém que vai cumprir o mesmo propósito que eu nessa terra. Para que a gente possa continuar cumprindo esse propósito junto. Sim. Então essa é a minha dica, o meu conselho que eu dou para quem é solteiro, cara. Para de ter um pensamento egoísta, de querer ser feliz, de querer ser satisfeito, de querer suprir uma carência, ou ai, tadinho de mim, ainda tô solteiro. Ei, se apaixona por Jesus, busca Jesus, seja inteiro em Jesus. A palavra solteiro quer dizer ser inteiro. Seja primeiro inteiro, porque quem é inteiro pode ser duas metades, mas quem não é inteiro nunca vai ser duas metades. Muito forte. Eu falo que esse podcast tem uma linha de hombridade, cara. Top. Né? E linhagem do Hugo discipulou Fábio, Fábio discipulou John discipulou. A galera aí. E vai indo, né? Hoje tem o GC Guerreiros do Propósito, né? Que lindo. E eu queria que tu falasse, né, sobre o que tu falou ali. Então, o homem, ele tem que estar vivendo o propósito dele e Deus vai trazer a esposa? Qual que é o seu pensamento em Cara, eu relação a acredito isso? muito olhando para Gênesis, né? Aham. Deus criou o homem e a mulher, segundo a imagem de Deus, ele os criou. Sim. Tem polêmicas ali, né? Eu acredito até que Deus criou os dois juntos. Sim. Só que a mulher estava dentro do homem. Aham. Deus depois só tirou a mulher de dentro do homem através da costela, né? E formou ela. E tem até piadas, mas enfim, não é o caso hoje, né? Então, assim, Deus primeiro traz o homem para que o homem possa entender qual que é o propósito dele. Só que o homem, para cumprir o propósito sozinho, vai ser muito mais difícil. Da mesma forma, a mulher, se ela cumprir o propósito dela sozinha, vai ser mais difícil. Sim. E eles sozinhos jamais vão conseguir deixar um legado geracional. Meu Deus. Verdade. Entendeu? Não tem como um homem ter filho e uma mulher ter filho Sim. sozinhos. Uhum. Então, a não ser que adote, né? Aí é por adoção, né? Mas não é geracional. Então, um legado geracional é necessário que os dois, que ambos cumpram. Então, eu creio sim que o solteiro ou a solteira precisa encontrar o homem que Deus preparou para que ela ou para que ele possam cumprir o propósito chamado, exercerem nessa terra o chamado juntos. Entende? Eu creio que Deus não une pessoas, mas ele une propósitos. É muito forte. O pensamento, eu acho. Agora, tem pessoas que elas deixam de cumprir o propósito porque existe assim, o casamento é a melhor coisa do mundo. Só que ele se torna a pior coisa do mundo com a pessoa errada. Sim. Então as pessoas elas acabam trocando os pés pelas mãos, Aham. acabam fazendo sexo antes da hora, né? Que talvez seja um tema que a gente vai abordar em breve. E várias outras situações que acabam vivendo e elas acabam trocando os pés pelas mãos e vivendo um casamento que às vezes nem é casamento, Sim. antes da hora, entendeu? E acaba amaldiçoando a própria vida. E aí que entra, então, a imoralidade sexual. Mas antes disso, não esquece de deixar o like, né? Deixar seu comentário. Você que veio até aqui, agora a gente vai entrar nesse polêmico, né? Nesse polêmico tema. Queria que você falasse sobre imoralidade sexual, pornografia, masturbação.
tem como sair, tem como ser curado disso? Existe uma saída, né? Muitas pessoas acham que não existe saída, né? Que Jesus não pode. Cara, Jesus ele pode curar tudo. Aleluia. Então eu queria que tu compartilhasse esse conhecimento que tu tem. Amém. Cara, eu vou tentar ser bem breve, que a gente já tem pouco tempo aí. 15 minutos. O que acontece? Eu tenho a minha experiência e de várias outras pessoas que, através do meu testemunho, conseguiram também vencer, para a glória de Deus. Eu sempre fui viciado em sexo, em pornografia, em masturbação. Desde pequeno eu fui apresentado, exposto a isso. Eu não consigo lembrar todos os detalhes, mas eu lembro que com 4, 5 anos eu já tinha desejos bem avançados para a minha idade, né? Queria brincar com outras crianças de coisas que não era para uma idade de uma criança daquela idade, né? Não condizia com a maturidade. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu já tive acesso a Playboy, na época. E dali eu comecei já a questão da masturbação. E isso me viciou, né? Me viciou. Porque a masturbação, ela vicia. Igual uma cocaína, igual vício em jogos, igual vício na mentira, vício em qualquer tipo de vício, por conta que libera dopamina no cérebro, né? Todo ganho rápido, né, gratificação instantânea, ela traz o quê? Ela traz uma dopamina, ela injeta uma dose de dopamina muito grande no seu cérebro. Compulsão por alimento, compulsão por compras. Então você que tem dificuldade de comprar, não consegue se controlar, sai comprando tudo, gastando dinheiro, vai nas lojas, no shopping, né? Loja de carro, seja qual for a tua paixão e o teu vício. O vício é tudo aquilo que te controla, que você não tem poder sobre ele, mas ele que exerce poder sobre você, tá? Então o que acontece? E o meu caso era esse, tá? Vício por prazer rápido ali. Quando eu me converti, eu fui aprender que isso era errado. Cara, o negócio era tão sério que eu aprendi que era errado através daquele versículo que você não pode cobiçar a mulher do próximo. Então, o cara que se masturba vendo vídeos ou olhando foto, ele já está cobiçando alguém que não é a própria esposa. Se não é a própria esposa, é porque é do próximo. Sim. Mesmo que seja uma pessoa solteira, um dia ela pode estar casada com alguém. Sim. E se ela é solteira, ela não pertence a você. Sim. A única mulher que não é que pertence a você, mas que é a sua bênção, é a sua esposa. Sim. É a única que é uma só carne que você deve desejar e pode desejar, é a sua esposa. O cara que é casado é a sua esposa e o cara que é solteiro é nenhuma. Sim. Simples assim. Vai casar, né? Aí eu... Cara, era tão forte o meu vício que eu continuei fazendo 5 contra 1, para não ficar falando toda hora a palavra. Sim. Eu continuei fazendo, só que sem pensar em nada. Só pela dopamina. Sim. Não era, pra mente não era gostoso pensar naquilo, só que era só pra tentar estimular o prazer, cara. Sim. E o negócio era eu era tão escravo disso, que antes de eu me converter, era um escape pra mim quando eu tava chateado. Sabe quando você tá cansado, tá estressado, tá deprimido, tá ansioso, tá passando por pressão, toma uma bronca do chefe, da mãe, do pai, de qualquer pessoa, tudo era motivo. Eu tava feliz, era motivo de fazer. Eu tava triste, era motivo. Eu chegava em horário de trabalho, se eu tomava uma bronca do meu chefe, com 18 anos, eu ia pro banheiro fazer, sabe? Só pra, tipo, tentar dar um alívio na minha mente. Então eu era escravo. Eu praticava 5 vezes por dia, mais ou menos. E aí, cara, é claro que isso foi diminuindo, né? Quando eu me converti, mas logo que eu tinha alguns meses de conversão, eu lembro daquela passagem que Judá, né, filho de Israel, filho de Jacó ali, Judá teve 3 filhos. O primeiro filho casou e ele morreu cedo, e antes de ter filho ele morreu. Sim. E na tradição judaica, o próximo filho precisa casar com a irmã do filho mais velho. E o primeiro filho que eles tiverem juntos não vai ser considerado o filho dele, é para honra do irmão mais velho. Então é como se fosse um filho do irmão mais velho dele.
Então, por conta disso, o segundo irmão, o segundo filho de Judá, quando se deitava com a ex-mulher do primeiro, né, com a atual mulher dele, ele ejaculava em terra, a palavra de Deus vai falar. E Deus matou ele. Então você vê que Deus odeia isso. Sim. Então, na verdade ia gerar, né? Ele ejaculava em terra para não... Então toda vez que a gente se masturba, a gente, além de estar cobiçando algo que não me pertence, eu estou sendo escravo de um vício. É por isso que, então, quem é o meu Senhor não é Jesus, porque toda vez, olha isso que é importante, todo viciado ainda não entregou a vida para Jesus. Meu Deus. Porque ele é o único Senhor. Sim. Se a gente tiver mais que um Senhor, ele já não é Senhor. Não existe isso. Cachorro com 2 donos morre de fome, não é? Não existe 2 senhores, né? Não existe 2 senhores, né? A Bíblia vai comparar, né? Jesus vai falando sobre Mamon como Senhor, né? E não dá para agradar a 2 senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou vice-versa. E da mesma forma porque a Bíblia também vai falar que o vício nos escraviza. Sim. Se somos escravos, somos servos do vício, é porque o vício é nosso Senhor. Sim. Então, se a gente ainda está sob jugo de escravidão, a gente ainda não verdadeiramente entregou a nossa vida para o controle e senhorio de Cristo. Sim. E isso é determinante para a nossa salvação. Sim. Mas vamos lá. Então, ao entender aquele versículo, eu percebi que o que eu estava fazendo, mesmo sem cobiçar ninguém, eu ainda não entendia sobre a questão do vício, mas eu entendi que aquilo não agradava a Deus. Sim. Então, eu consegui ficar liberto por 9 meses. Foi difícil. Porque era muito gatilhos que tinha. Era banho, era tristeza, era felicidade, tudo era gatilho, né? Sim. Até que depois de 9 meses eu caí uma vez, cara. Tava no banheiro, fui fazer. Assim que eu terminei, eu tive uma visão. Eu olhei pra cima e eu vi Jesus. E ele balançava a cabeça, ele falava: filho, por que você tá me crucificando de novo? Meu Deus. É como se toda vez que a gente pecasse de propósito, a gente estivesse colocando Jesus na cruz novamente. Sim. Cara, aquilo acabou comigo, eu comecei a chorar. E graças a Deus, isso foi em 2008. Então já faz aí 15 anos que eu tô liberto, para honra e glória do Senhor. Não tenho mais nem vontade, não passa nada disso, né? E eu fiquei quase 4 anos solteiro. Sim. Né? As pessoas podem falar: agora você é casado, né? Não, cara, eu fiquei 4 anos solteiro quase. E sem me masturbar, sem fazer nada disso. Então, assim, agora, quais são os problemas da imoralidade sexual? Não é só a pornografia. Além da pornografia, qual que é a pior coisa na pornografia? É a questão principalmente das pessoas que estão lá. Além disso tudo que a gente já falou, sim, todas as pessoas que fazem vídeos pornôs, elas passam por muito uso de droga, sim, muito uso de bebida, seja droga lícita ou ilícita, para conseguir fazer aquilo, porque não é gostoso, é terrível, eles precisam encenar e fingir que está tudo bom, mas é dolorido, é terrível. Né? Você vai conversar com qualquer prostituta, é triste a vida delas. Sim. Eu já tive a oportunidade de evangelizar algumas prostitutas, e elas querem tirar a própria vida todos os dias em espírito de morte, depressão, elas sentem dor, nojo, e aí elas se drogam e bebem muito para conseguir suportar mais um dia. É terrível. E da mesma forma é no filme pornô. E além disso tudo, eles fazem rituais satânicos para pombagira descer nessas mulheres, para que eles consigam seduzir e acabar com muitos casamentos. Então, assim, existe todo um trabalho espiritual para acabar com a família, para acabar com o ser humano. Sim. E aí você vai, assiste um vídeo, vê foto e etc., de situações que é totalmente diabólicas. Sim. Né? Aí, além disso, para acabar com o casamento, cara, isso é terrível. Sexo. Qual que é o problema? Aí a pessoa fala: tá bom, mas e sexo fora do casamento, né? Sim. Sexo antes do casamento. O que é sexo fora do casamento, John? Você já parou para pensar nisso? Sexo fora do casamento é quando o cara tá solteiro, né? Com outras mulheres fora do casamento. Só isso, né? É praticamente isso. Então o cara que é solteiro, se ele fizer sexo, ele foi fora do casamento, ele não tá casado. Se o cara tá namorando e fez sexo com a namorada, foi fora do casamento, ele ainda não tá casado. Se o cara tá noivo, ele ainda não tá casado. E se o cara tá casado
e faz com outra pessoa que não seja sua esposa, também é fora do casamento. Então, todos esses aspectos se enquadram em fora do casamento. Uhum. E o que acontece na relação sexual? Isso é muito sério, cara. Eu acho que isso é o mais sério. Sim. As pessoas, às vezes, elas não sabem, mas elas estão com presas, laços de alma, muita gente chama, né? Presa com a sua alma a outra pessoa, outra mulher, outro homem, porque já teve relação sexual com aquela pessoa. Sim. Por quê? Porque ela já fez uma aliança de sangue. Meu Deus, isso é muito forte. E aí a pessoa pensa, mas eu não fiz um pacto de sangue. Fez sim. Pode não ter usado uma faca, mas toda vez que tem a relação sexual, a penetração do órgão masculino no feminino, o atrito na parede vaginal, ali na parede da mulher, micropartículas de sangue caem. Sim. E o homem também, porque para ele ficar ereto também são sangue, então micropartículas. Por isso que existe doenças transmissíveis através do sangue na relação sexual. Sim. Tá? Então é justamente por isso. E quando a gente vai para a parte espiritual e para a Bíblia, todo derramamento de sangue é levantado um altar. Então é para fazer uma aliança. Ou você faz um sacrifício para Deus, ou você faz um sacrifício para outros deuses, para pseudo-deuses. Não existem outros deuses. Esses pseudo-deuses é para Satanás, para demônios. Sim. Né? Então toda vez que você tem relação sexual com a sua esposa, você está levantando um altar de adoração e convidando o Senhor a participar do seu casamento. Sim. Então eu costumo dizer que é um casamento a três, né? É um triângulo amoroso, só que sem a parte de baixo. Então imagina um A, sem o Azinho, sem a parte do risco, onde está o homem e a mulher. Quanto mais próximo de Deus eles estiverem, mais próximo eles estão um do outro. Em um casamento mais feliz e mais saudável. E dessa forma, não é diferente quando não está casado. Se toda vez que faz sexo, eles estão levantando um altar através de um sacrifício de sangue, através de uma aliança de sangue, eu te pergunto, se Deus não está recebendo, quem é que está, John? Meu Deus. Então você se conserte, case ontem, se você está com relação sexual com o teu noivo, com o teu namorado, com a tua namorada. Aí você fala, mas ele nunca me pediu em casamento, será que ele te ama então? A maior prova de amor que um homem pode fazer por uma mulher é pedir ela em casamento e casar com ela. Porque sabe qual a diferença de morar junto? Ser a palavra feia que tem, né? Amaziado. Sabe qual a diferença do amaziado pro casado? O amaziado, ele tem envolvimento. Então ele está envolvido naquele relacionamento. Agora, o casado está comprometido, ele tem compromisso com aquele envolvimento. E aí, na prática, qual a diferença de envolvimento para comprometimento, para compromisso? Num café da manhã, de ovos com bacon, a galinha estava envolvida com aquele café. Ela botou ovo. Sim. Agora o porco foi comprometido. Ele deu a vida. Meu Deus. Então, num casamento, o homem ele dá vida pela esposa. Dá vida em amor, dá vida no suor do trabalho, dá vida para ajudar e guiar os filhos nos caminhos do Senhor, em sacrificar as próprias vontades, muitas vezes, em amar como Cristo amou a igreja, né? Sim. Agora, o que está envolvido, ele só vai dar os ovos. Eu nem esperava aqui dar a resposta dela. Mas assim, ou seja, os ovos da galinha você não precisa dar sua vida. Sim. É só provisão. Sabe aquele cara que só na alegria. Sim. É só na curtição. Sim. Mas não tá ali para dar vida. Sim. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas a gente já vai encerrando por aqui, né? E para finalizar, eu queria que você deixasse uma palavra, né, para todos os espectadores, né, que estão ali assistindo, né? Como eu falo, cara, muito lindo, né? Muito lindo que a gente está vivendo. Hoje a gente está com o microfone instalado, a gente está com a parede pintada, né? A gente está com canecas personalizadas. Legal, isso aqui é tudo muito lindo, mas de nada adianta se Jesus não tiver sentado à mesa junto conosco. Aleluia. De nada adianta tudo isso se não for a essência, né? Se ele não for a essência. Então eu queria que você deixasse uma palavra evangelística, né, para as pessoas que estão vendo ali, né, para a gente encerrar daí. Amém. 2 Pedro 3:9. Você vai procurar aí.
onde Deus vai falar que ele é paciente e o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento. E também você vai ver em Romanos 10, 9 e 10, onde Paulo vai dizer para a igreja que todo aquele que confessar com a boca e crer no seu coração que Jesus é Filho de Deus, veio, né, de Deus, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele tem que ser o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus ama a tua vida. Pecado não é o que é errado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, porque faz mal para você e faz mal para outras pessoas que estão ao seu redor. Então para de viver uma vida nas trevas, uma vida que prejudica a tua saúde mental, a saúde mental e saúde de pessoas que estão ao seu redor. E venha para a luz, venha com Jesus. Eu tenho certeza que se você provar dele, provar da água viva, você nunca mais vai ter sede, você nunca mais vai querer sair dele. Amém? E eu queria aproveitar para agradecer ao pastor Murilo Leite, o pastor que pastoreia a nossa vida, um homem de Deus, um homem que me ensinou muito. Eu honro a vida dele, louvo pela vida dele, louvo a Deus pela vida dele, porque é um cara que tem sido a diferença nessa geração. Eu queria agradecer a minha esposa, meus filhos, que são a maior parte de mim. Minha esposa, na verdade, é a minha melhor parte. E meus filhos são a herança do Senhor, um presente que Deus confiou. E eu quero agradecer aos meus pais, né, porque tudo que nós somos também tem a ver com o repertório de vida que tivemos. Então, obrigado por todos aqueles que de alguma forma tocam e tocaram na minha vida em amor. Amo todos vocês, que Deus abençoe. Amém. Eu queria agradecer também a vida do Rafa De Zorzi, né? Por ter vindo aqui, é uma grande honra te ter aqui. Glória a Deus. Nesse tempo de mesa, muito aprendizado. Glória a Deus pela tua vida. Glória Amém. a Deus. Tamo junto. E chute na cara do chuta na cara do inimigo. Pá, balada. É Mas é isso aí, solada. tamo junto, tá? Que Deus Glória a abençoe. Deus.